Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de horror e Stephen King pra vocês. Hoje eu trouxe a parte 2 de um vídeo que vocês me pediram muito. Há alguns meses eu lancei um especial aqui de 4 monstros mais perigosos que o Pennywise e eu disse que ainda existiam outros para que eu pudesse fazer uma segunda parte da lista. E aqui estou eu então com essa segunda lista de criaturas que conseguem ser piores que a coisa, hoje com o foco aqui em entidades paranormais. E antes que eu comece aqui a receber os comentários falando Felipe, eu acho que o Pennywise é mais perigoso que esse monstro aí que você colocou na lista. Vai lembrar aqui, gente, que o Pennywise é sim extremamente perigoso, principalmente se você for um habitante dominado pela maldição da cidade de Derry, mas a batalha com o Pennywise é muito psicológica. Se você fizer anos de terapia e enfrentar ele junto com o seu grupo de amigos e um psicológico forte, você acaba aí com um palhaço. Os monstros que eu trouxe aqui hoje, mesmo que você tenha aí uma equipe de terapeutas para fortalecer a sua mente, eles vão te trucidar de qualquer maneira. Brincadeiras à parte, o foco dessa lista aqui, na verdade, nem é mesmo trazer criaturas que sejam mais perigosas que o Pennywise, mas sim indicar para vocês monstros de outros livros do Stephen King que talvez vocês não conheçam e estimular vocês a lerem esses livros também. Enfim, então antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e não se esquece do nosso sorteio Stephen King, onde você concorre a um kit contendo o livro de Doutor Sono, o livro de It a Coisa e um pop funk do Pennywise. As regras para o sorteio estão aqui na descrição. Bora lá então! Para essa segunda parte da lista, eu busquei focar em monstros que têm em comum o domínio da mente das suas vítimas. Todas as criaturas que eu vou citar aqui têm em comum um forte poder telepático capaz de fazer os seres humanos seguirem as suas vontades ou até mais do que isso. O primeiro monstro aqui da lista é aquele que caminha por detrás das fileiras. Sim, gente, isso é um nome. Aquele que caminha por detrás das fileiras é a criatura maligna responsável pelos eventos do conto As Crianças do Milharal, que é um conto da antologia Sombras da Noite e que, gente, se você nunca leu esse conto, leia. Ele tem tipo umas 30 páginas e eu acho uma das histórias mais macabras já contadas pelo autor. Aquele que caminha por detrás das fileiras é um demônio que atua como um espírito da fertilidade entre os milharais da cidade de Gatlin, em Nebraska. Esse demônio consegue exercer uma influência sobre todas as crianças da região, que são levadas a formar um culto para prestar adorações a ele e depois massacrar os adultos da cidade no ano de 1964. Começa a se estabelecer ali então uma prática dos jovens de se sacrificarem para esse demônio quando eles atingiam os 19 anos de idade. É uma carnificina sem fim. O mais assustador que a gente tem naquele que caminha por detrás das fileiras, sim, é complicado ter que falar esse nome toda hora, mas enfim, é que esse demônio ele nunca é visto na história, mas ele se faz presente o tempo todo. A única visão que se tem dele é como um monstro de olhos vermelhos que sai do meio da plantação. Ninguém sabe se aquela é a forma real dele ou apenas uma manifestação que ele gera ali na mente das pessoas. Ninguém sabe exatamente também de onde ele veio ou quando ele apareceu, só que ele consegue atuar em torno de todas as regiões de milharais e alastrar a maldade por toda aquela comunidade. Os filmes que vieram como adaptações desse conto depois expandiram a mitologia desse demônio, levando ele a tentar dominar não só a cidade de Gatlin, mas também a dominar ali o resto do país. E como se o massacre de uma cidade inteira e o culto de crianças da vigília não fosse maligno o suficiente, é praticamente aceito pelo fandom de Stephen King que aquele que caminha por detrás das fileiras é simplesmente um outro nome para o Randall Flagg, ou Homem de Preto, né, ou Walter, né. O Randall Flagg, para quem não sabe, é um dos principais vilões de Stephen King. Ele é o antagonista do livro A Dança da Morte e também tem uma função muito especial na série A Torre Negra e em vários outros livros. Muitos de vocês já me pediram vídeo explicando melhor a história do Randall Flagg e não se preocupem, muito em breve vocês terão um vídeo aqui no canal somente sobre ele. Não esqueça então de ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você receber o aviso de quando esse vídeo sair.
O segundo monstro aqui da lista é o Mr. Grey, do livro O Apanhador de Sonhos. Nesse livro aqui nós temos 4 amigos muito próximos que são o Henry, o Jonesy, o Beaver e o Pete. Eles cresceram juntos e são como irmãos, né? E a amizade deles é a coisa mais bonita do livro. O livro lembra muito alguns aspectos de It, a Coisa, e tem relação com a história, inclusive eu vou comentar sobre isso aqui. Esses 4 amigos, eles compartilham uma ligação a mais, além de somente a amizade deles. Depois de um acontecimento quando eles eram adolescentes, eles passaram a ter alguns dons, né? E a ligação entre eles ficou mais forte, fazendo com que eles pudessem sentir o que o outro estava sentindo e também ter algumas premonições ali. Depois de adultos, então, eles se encontram numa reunião que eles faziam anualmente num bosque ali no Maine para caçar, e ali nessa cabana vai acabar surgindo um homem do meio da mata que parece completamente desnorteado, tendo visto luzes no céu e tal. E eu quero evitar ao máximo dar spoilers desse livro, mas o básico que você pode saber sobre o Mr. Grey é que ele é um ser alienígena que está determinado a conseguir vingança contra todo o nosso planeta, contra toda a humanidade. Ele tem poderes telepáticos, tem poderes metamórficos e ele é capaz de possuir corpos. Acho que percebe-se que eu tenho trauma aqui por criaturas que possuem corpos, né? Tô anotando um padrão aqui na minha lista. O Mr. Grey não é um tipo de alienígena bonzinho e compreendido pelos humanos. Não, ele é realmente um assassino cruel. E isso não é algo da espécie de alienígena da qual ele faz parte como um todo, é algo dele em específico mesmo. E, bom, eu fiz questão de colocar ele nessa lista aqui porque existem muitas e muitas teorias no fandom de que ele e o Pennywise sejam a mesma criatura. Eu, pessoalmente, não acredito que seja possível que eles sejam a mesma criatura, porque se fosse, algumas coisas ali não fariam muito sentido, mas eu acho que pode ser que exista alguma relação entre eles. Muita gente acredita nisso, principalmente pelo nome dele, Mr. Grey, que era o sobrenome adotado pelo Pennywise quando ele assumia a forma de Robert Grey ali na cidade de Derry. E também porque o livro Apanhador de Sonhos se passa em parte ali em Derry. A gente tem uma cena específica em que um dos personagens encontra em Derry um monumento que o Clube dos Losers lá de It, a Coisa fez em homenagem aos desaparecidos da Tempestade de 85. E embaixo desse monumento ali tá pichado a seguinte frase: Pennywise vive. Então assim, quer o Mr. Grey tenha relação com a coisa ou não, né? Ele também é um dos vilões memoráveis do Sr. King e com certeza merece lugar nessa lista. No próximo ponto dessa lista nós temos um grupo de monstros que, se você olha à primeira vista, pode ser que você não identifique eles como monstros ou criaturas, mas se você prestar bem atenção, você vai perceber que eles são sim criaturas do Stephen King e o principal deles ali é uma das criaturas mais poderosas do autor, pelo menos na dimensão da Terra base que nós temos ali. Eu estou falando do Hotel Overlook e de todo o grupo do Verdadeiro Nó, dos livros O Iluminado e Doutor Sono. Felipe, como assim? Mas o Hotel Overlook é um lugar e não uma criatura. Pelo contrário, meu colega, o Hotel de O Iluminado, na verdade, é uma entidade com o poder de se alimentar da alma de alguém. Se você já assistiu aos vídeos que eu lancei aqui no canal contando a história dos personagens desses livros, então você já deve saber que o hotel foi construído nas Montanhas Rochosas no período de 1907 até 1909 e que desde a construção dele, algum acontecimento maligno fez com que o edifício do hotel fosse possuído por uma entidade que prende espíritos e se alimenta do vapor de pessoas que sejam iluminadas, como é o caso do Dick Halloran e do Danny Torrance. Esse vapor é o nome que se dá à essência, né, que existe dentro dos seres vivos, que existe em maior e melhor quantidade quando você é um iluminado. E assim como o Hotel Overlook se alimenta desse vapor, no livro Doutor Sono nós temos o Verdadeiro Nó, que são seres que deixaram de ser humanos para se tornar quase imortais. E eles ganham a vida sequestrando e torturando crianças pelo país, para poderem absorver ali o vapor dessas crianças iluminadas. A mitologia desses seres do Verdadeiro Nó é bem parecida com a de alguns vampiros da literatura e mitologia europeia, até porque eles são basicamente vampiros sugadores de alma. E sobre eles em específico, eu lancei um vídeo inteirinho explicando a história da líder deles, a Rose Cartola, e dos outros integrantes do grupo. Eu vou deixar esse link aqui nos cards. Agora tem uma coisa que eu preciso trazer aqui nessa lista, que é o motivo pelo qual eu coloquei o Hotel Overlook e os vampiros
membros do Verdadeiro Nó juntos aqui nessa lista. É porque, de certa forma, eles são o mesmo tipo de criatura. O hotel acaba funcionando como uma entidade protetora deles, e eles explicam no livro que as terras do Overlook estão na família deles há bastante tempo. Disso aí surgem várias teorias do fandom, e vocês sabem que eu amo trazer teoria de fandom para vocês aqui. Uma teoria muito popular é a de que a entidade que gerou a maldição do Hotel Overlook seria o espírito de um dos membros do Verdadeiro Nó que morreu ali no local há anos atrás, já que o hotel suga o vapor de iluminados da mesma forma que eles fazem para se alimentar. Tem muita gente, inclusive, que acredita que teria sido não só um membro do Verdadeiro Nó, mas um grupo inteiro que poderia ter morrido ali numa época em que o Horace Virant, que foi um dos donos do hotel, fazia negócios criminosos com gangues e tudo mais. E o local foi palco ali de alguns tiroteios e confrontos entre gangues. Então tem uma galera que acha que um grupo desses vampiros, foi morto ali, e a partir dessa década o hotel passou a ser possuído por essa entidade que suga um pouquinho ali da alma dos iluminados. De qualquer forma, tanto o Hotel Overlook quanto a Rose Cartola e o grupo do Verdadeiro Nó são personagens muito bem construídos pelo Stephen King. O hotel desempenha muito bem a função de vilão no primeiro livro, e a Rose desempenha de forma extraordinária o papel de vilã no livro sequência. E por último, mas não menos importante, eu trouxe um vilão que não é tão conhecido fora do fandom de Stephen King, mas merecia ser, porque ele é uma criatura extremamente horripilante, e ler sobre ele no livro Desespero é com certeza algo que te enche de agonia. Eu tô falando do Tak, que é um ser extradimensional, uma entidade demoníaca que é incorpóreo, ou seja, quando ele está na Terra é impossível que ele habite um corpo próprio, pelo menos a princípio é impossível. Ele tem sempre que invadir o corpo de alguém. No livro Desespero, o Tak possui os corpos de pessoas e de animais, e os corpos que ele invade não conseguem lidar com os altos níveis de estresse ali que a energia emanada pela entidade coloca nos tecidos corporais dessa pessoa. Isso faz com que o corpo da pessoa ou do animal, comece a se desgastar por completo até causar a sua morte. O livro Desespero começa acompanhando o Peter e a Mary, um casal que está viajando de férias e que são abordados por um policial na estrada perto da cidade chamada Desespero. Esse policial tem quase 2 metros de altura e mete um tanto de medo neles. Ele encontra um pacote de drogas que não deveria estar ali no carro dos dois, e ele leva eles para a cidade. Com o passar do livro ali, então, ele faz praticamente a mesma coisa com a família Carver e com o motoqueiro, que é o Johnny. Todos esses viajantes ali vão sendo levados para essa cidade deserta, onde esse policial aparentemente enlouqueceu. Bom, eu sei que é um spoiler, mas não é um spoiler muito grande, assim, relevante, que o Tak é quem está possuindo ali o policial. Eu recomendo muito esse livro por toda a sensação desesperadora que ele traz. O Tak possui poderes de meter medo, ele consegue se transmitir para qualquer corpo hospedeiro próximo, e a pessoa possuída por ele tem um crescimento corporal e adquire uma força imensurável. As almas dos seres que ele invade são completamente deslocadas dos seus corpos, e sabemos que o Tak tem também o poder de controlar e alterar realidades. Uma curiosidade sobre essa criatura é que ele também atua num universo paralelo à Terra Base no livro Os Justiceiros, que o Stephen King assina como Richard Batman. Isso porque todos os livros que o Stephen King escreve pelo pseudônimo do Batman se passam num dos universos paralelos que são conectados pela Torre Negra. No livro Os Justiceiros, inclusive, o Tak assume parcialmente ali a mente de um garoto autista chamado Seth Garring, mas a consciência do menino permanece dentro do corpo hospedeiro, ao contrário das mentes das pessoas que foram possuídas por ele lá no livro Desespero. Mas em ambos os livros a criatura surge do mesmo local, ela vem sempre de um ponto de entrada interdimensional que é localizado no fundo de um poço de mineração profundo chamado Mina da China, localizado ali em Nevada. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha lista de entidades telepáticas, demoníacas, espirituais, malignas de Stephen King. Se você gostou desse vídeo, deixa eu curtir e coloca aí pra mim nos comentários quais outros personagens e vilões dos livros do autor você gostaria de ver por aqui. Não esquece de clicar no botão compartilhar aqui embaixo e mandar esse vídeo para todos os seus amigos. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!